Bom dia, pessoal. Hoje eu tinha separado um período da manhã, antes de começar as atividades, para tentar apresentar para vocês um pouco o jogo Roll Seas, que seria alguma coisa como Velejando pelos Mares ou Navegando pelos Mares. É esse jogo. A gente já tem a tradução dele lá no grupo do Face, que é o Print and Play Brasil. Não foi feita a tradução do material, tá? Porque realmente a dependência de idioma aqui ela é baixíssima. Tá? Esse jogo é do Jorge Jaros. Ele é um print and play, tá? Então ele é disponibilizado de forma gratuita. Porém, ele já foi feito uma versão paga. Tem uma versão de loja lá fora. Foi lançada inclusive com uma caixa muito bonitinha e tem algumas mudanças em relação a esse print and play. Esse print and play ele tem algumas diferenças do jogo final de loja, tá? Então, por exemplo, no jogo final você pode ter uma tripulação, então tem um deck de tripulação. Se não me falha a memória, tem pirata. Então tem algumas coisas a mais. Mas de qualquer forma, este print and play ele continua disponível pelo designer que criou. Então é bem interessante. E tem que aproveitar, né? Porque a gente sabe que muitos jogos que são lançados nesse formato print and play, os designers acabam utilizando para ganhar experiência, perceber falhas, ver exatamente como que o mercado está lidando com isso, qual é a direção do jogo que eles precisam estabelecer. E depois que eles estabelecem as mudanças e aprimoram o jogo, eles acabam lançando uma versão final em loja. E muitos tiram o jogo print and play gratuito do ar. Então aí você não encontra mais no meio oficial. Você tem que ficar procurando em grupos como no nosso para encontrar. Então vamos lá, vamos mostrar como funciona o setup disso. A gente tem aqui um mapa em cima, que é exatamente esses quadradinhos. A gente vai usar esta grade para percorrer a aventura. O que eu sugiro, deixa eu ver se está fácil aqui. Quase. Vocês podem usar tanto 2 horas para encontrar tudo, folhas já marcadas, né? Esses papéis já quadriculados, que eu acho ótimo, porque daí eles são quadrados de 7 milímetros, se não me falha a memória. E ajuda muito na visualização, e se a gente quer desenhar alguma coisa dentro, fica mais fácil. Ou mesmo imprimir isso em A4. É que eu acho que daí não vale tanto esforço. Outra opção é fazer o desenho, né? Vocês podem fazer isso de um tabuleiro manualmente, né? Ou impresso, é com vocês. E jogar e locando pecinhas. A gente usa literalmente marcadores aqui no mapa. Eu gosto de jogar assim. Só que para essa apresentação eu preferi jogar no formato tradicional, que é com rabiscando e apagando, para vocês visualizarem. Ok. O que mais eu tenho para mostrar do jogo que é simples? A gente tem um deck de cartas que são as aventuras. Vamos ver se consigo mostrar. E como vocês veem, na verdade, o que interessa para a gente é só o desenho, tá? Que é o que a gente vai desenhar propriamente dito aqui no mapa. Skip, que seria alguma coisa como se vai ser mantido ou vai passar a carta para o outro jogador, a gente não tem no jogo solo, então não precisa se preocupar com essa regra. Aqui ele dá a posição, seria como um jogo de batalha naval, né? M seria a coluna e 10 seria a linha. Ele já dá a posição ideal para posicionar isso lá no tabuleiro. Às vezes vai acontecer de não dar para fazer isso, mas aí tem algumas regrinhas para a gente deixar o mais próximo possível. Cada cor estabelece alguma coisa, então nesse caso seria correntes marítimas, né? Se a gente for pego por isso, ela vai empurrar a gente durante num determinado caminho, que é onde está as setas. A gente tem também nesse baralho monstros marinhos, que são esses daqui, tá? Não sei se dá para visualizar com essa iluminação péssima. Eu só não vou melhorar a iluminação, pessoal, porque se eu ligar, vai dar brilho e vocês não vão enxergar absolutamente nada. Foco. Aí mesma coisa, ele está dando aqui a coluna e a linha para a gente posicionar esse desenho. Existe também recifes, que são esses vermelhos, ele também faz a mesma coisa, ele dá a posição. A iconografia que tem aqui
Também é bem simples de entender. Acho que só assim. E tem o azul. Aqui, por exemplo, são tempestades, né? Mesma história. A gente desenha as tempestades, pode fazer até a iconografia se quiser. Ele dá a posição. Isso daqui é só quando joga de mais de um. Acredito que seja isso. É isso daí. Vou só mudar um pouquinho isso aqui. Pronto. Então, esse deck de aventuras fica aqui. A gente tem um deck que são as ilhas, que é onde a gente vai sortear 2 ou 3. Aí é com vocês. A gente vai decidir aqui já já. Essas ilhas, elas têm os desenhos que a gente vai fazer. Inclusive, esse ícone no meio parece um hexágono. A gente vai utilizar ele como porto. Então, toda ilha tem um porto. No porto, a gente pode fazer algumas coisas. Então, toda vez que a gente chegar com o nosso navio adjacente ao porto, a gente pode utilizar ele para fazer algumas ações especiais. Aí tem... Nessa versão Print and Play tem 6 ilhas. Na versão paga, se não me falha a memória, vem mais ilhas e já vem... Opa, gata passando. E já vem mais mapas prontos, já com as ilhas desenhadas, inclusive algumas temáticas. Então vocês podem até imprimir isso, porque se não me falha a memória, elas são disponíveis gratuitas também. É que a versão final já vem como upgrade como expansão, na verdade, como expansão do jogo base, que seria basicamente isso daqui. A gente vai usar 3D12 para estabelecer a direção do vento. Ela vai exatamente nessa, eu chamo de playmat, né, nessa fichinha, a gente loca. Toda vez que 2 dados entrarem no mesmo espaço, por exemplo, se eu tirar 4 e 5, 10 e 11, ou 7 e 8 nessa versão, o que acontece? É disparado uma nova aventura que eu vou ter que desenhar aqui seguindo aquelas instruções. A gente tem um dado D6, tá, também, que ele vai locado aqui em cima, na ficha, no explorar. E é ele que estabelece, quando a gente explora alguma ilha, algum território da ilha, o que a gente ganha. Tem uma tabelinha aqui com os ícones, né? Tem ícone de moeda, tem ícone de história, que a gente já vai ver o que é. E tem os ícones de barril, que seria provisões. Normalmente, a gente tem 3 barcos, tá? São 3 veleiros, por isso da ideia de velejar. A gente começa com um veleiro bem simplesinho, que ele não custa nada, que é a iconografia. Ele pode andar até 3 movimentos. E o barrilzinho significa que ele pode carregar até 5 provisões. Nos portos, tirando o porto que a gente vai começar, a gente pode fazer um upgrade de barco, né, de navio ou de veleiro, como vocês quiserem chamar. A gente pode pagar 4 moedas e aí eu dou o upgrade, eu parto para esse barco daqui, que é um pouco maior. Aí ele já consegue andar, tem 4 movimentos e já pode carregar 7 provisões. Depois eu posso fazer mais um upgrade, que é o último, que é pegar exatamente esse, que seria um veleiro maior. Aí ele tem 5 movimentos e pode carregar até 10 provisões. Qual é o objetivo desse jogo? O objetivo desse jogo é a gente criar uma pontuação final. Então, quanto maior essa pontuação final, melhor para a gente. Como que se faz para conseguir essa pontuação? Basicamente, a gente tenta conseguir histórias no mar. Então, a gente fala essas aventuras dessas cartas, mas cada vez que a gente enfrenta uma delas e passa, a gente acaba ganhando um ponto de história, que a gente vai marcar exatamente aqui. E se vocês perceberem, deixa eu pegar uma canetinha aqui. Agora eu lembro do nosso colega dos Joguinhos Hard, com uma canetinha com a mãozinha em cima, agora seria o ideal. Então aqui a gente tem dentro dessa ficha impressa, um lugar para marcar as provisões, ok? A gente tem um lugar para marcar as moedas, que está como gold. Aqui a gente marca o barco, se a gente vai fazer o upgrade. Aqui são as histórias. Cada história que a gente ganhar vai ser marcada aqui. Se vocês olharem, embaixo de alguns números tem os ícones. Então o que acontece? Cada ícone desse quer dizer que quando a gente chega, por exemplo, quando eu tiver 3 histórias, eu tenho disponível
mais uma provisão. Aí se eu quiser usar ela, eu risco ela daqui e utilizo em alguma coisa. Por exemplo, quando a gente vai enfrentar os monstros marinhos, normalmente a gente tem que perder algumas provisões. É como se a gente tem, eu falo assim, a temática de jogar essas provisões no mar para distrair o monstro para a gente poder passar. Basicamente, os turnos, eles estão marcados nessa fichinha de referência rápida. Elas estão em inglês, mas também nada impede vocês de marcarem certinho. Ela já tem também a descrição da iconografia que vocês vão encontrar aqui na ficha. Ela já tem aqui em cima para facilitar. Então eles tentaram deixar isso bem intuitivo. Existem mais alguns pontos do jogo, algumas marcações que têm que ser feitas, mas eu acho que é melhor eu apresentar isso durante o jogo, para não ficar também falando demais, que é um hábito meu. Bom, pessoal, então vamos lá. A única diferença desse jogo para o jogo em grupo é que a gente não tem a passagem das cartas para o colega do lado. Por isso, descartem isso daqui, tá? Isso daqui a gente não vai usar nesse jogo, né? Esse keep e a setinha. Isso aqui a gente vai deixar só para quando estiver jogando em grupo mesmo. Primeiro, cada jogador precisa ter uma ficha dessa impressa. Lógico, lápis, borracha. Aqui eu vou tentar fazer com a caneta para deixar mais limpo. E um pouco com lápis, porque algumas coisas a gente vai ter que apagar mesmo, não tem como. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Eu vou deixar aqui do lado, aí eu vou pegando conforme necessário. Todo mundo está com essas fichas, né? Cada jogador pegou sua ficha. Quem gosta pode aqui escrever o nome do capitão, o nome do barco, ship. Eu não tenho hábito, eu tento jogar um pouco mais seco, mas pode ser feito. Em algumas fichas, por exemplo, isso aqui foi um dos últimos jogos que eu fiz. Eu até anotei os turnos aqui, né, o que aconteceu, cada parte que aconteceu. E aqui embaixo foi a classificação, que depois é uma somatória de pontos que a gente tem aqui. E lá no manual tem exatamente com a pontuação que você pegou, o que você conseguiu. Aqui no caso eu fui muito mal, eu consegui na tabela de pontuação um status que ficou assim: contando uma história longa e totalmente fantasiosa, ou seja, virei um mentiroso. Eu fui muito mal nessa partida. Bom, minha outra sugestão, eu uso canetinhas. Por quê? Porque eu gosto de fazer a anotação por cor. Então eu vou colocando as cores aqui. Aí fica mais fácil visualmente de enxergar. Eu vou deixar tudo montadinho aqui e vamos ver o que a gente consegue. Cada jogador vai ter uma fichinha desse de custo de movimento, tá? Que basicamente é essa mesma, só que é o verso. Então ele tem também essa parte daqui que tem exatamente quais são as fases do turno que ele vai fazer. Eu acabo mantendo essa aqui um pouco. A gente pega uma bússola, que é onde a gente vai colocar em cima dessa... Na verdade, os ponteiros da bússola, né? A gente coloca aqui em cima, porque quando a gente apontar, decidir a direção que a gente vai, existe um custo em movimento, né? Por exemplo, esse barco que a gente tem, ele pode andar 3. No jogo vocês vão perceber que dependendo da locagem dos dados aqui em cima, que é o vento, a gente vai ter um custo de movimento para fazer. Então eu uso essa bússola, a gente vai girando para a posição e para estabelecer os valores. Tanto que é por isso que tem esses valores do lado, são um custo. Pode custar até 5 pontos de movimento, se for totalmente contrário ao movimento a direção do vento. Agora a gente começa a inicialização dos mapas, né? O jogo sugere 4 sorteios, 4 ilhas desenhadas aqui, tá? Vamos fazer então certinho. Eu vou sortear aqui 4. Depois que a gente sortear, a gente vai colocar elas desenhadas aqui. Vamos fazer essa parte que tá fácil? Eu vou cortando o vídeo para não ficar longo. Então agora, esta ilha, lembrando que o hexágono é o porto, eu posso posicionar ela vai na coluna O, linha 12,
Então ela vem exatamente linha 12, ó, aqui. Ela vai ser encaixada exatamente aqui. Então vamos lá. Eu vou tirar ela daqui. Eu vou desenhar essa primeira na posição, lembrando que eu posso reposicionar ela à vontade. A gente pode movimentar as ilhas dentro do ponto alvo como quiser. E o ponto alvo pode ser colocado em qualquer área dela. Então não precisa seguir exatamente a linha o ponto do porto, tá? É aonde vocês quiserem. O que a gente tem de restrição, na verdade, no desenho dessas ilhas é que eu não posso desenhar uma sobre a outra, mas eu posso encostar uma na outra e ele forma como se fosse um continente, né? Ele pode formar exatamente um trecho de terra maior. Então vamos lá. O12. Se vocês olharem o próprio mapa, já tem uma pequena marca no meio para facilitar isso. Então vamos colocar essa primeira ilha. Eu vou desenhar, então eu vou dar um corte, depois a gente volta. Bom, pessoal, eu fiz o desenho da primeira. Eu experimentei usar a canetinha para pintar por dentro, como eu fiz para o outro, mas achei que ficou muito tosco. Então eu acabei optando por fazer com risco mesmo de caneta normal. Mas de qualquer forma, a primeira ilha foi desenhada, eu deixei exatamente a coordenada O12 aqui, onde ela já tem a marcação, e só posicionei a ilha. Eu poderia ter desenhado ela de vários formatos, tá? Várias direções, rotacionando ela. A única coisa é que ela não pode, se possível, encostar aqui nas laterais, porque pode atrapalhar. Na verdade, pode. O problema é que ela pode obstruir o acesso a um dos 4 portos iniciais. Então tem que tomar um certo cuidado nesse posicionamento. Bom, eu vou sortear outra, então essa daqui, esta carta eu já descarto. Vamos sortear mais um. Agora veio essa ilha. Tá? Ela vai no J10. J tá aqui a coluna e 10 tá aqui. Também é o ponto. A gente vai posicionar ela exatamente aqui. Ela vai entrar assim. Bom, mesma coisa, eu vou dar um corte e vou desenhar ela. Bom, pessoal, desenhei a segunda. Agora eu já rotacionei ela um pouco e reposicionei. Então ela ficou aqui. Decidi não encostar para deixar um estreito aqui para a gente poder passar com o barco caso seja necessário. Essa foi a segunda ilha. Vou escolher a terceira. Então vamos lá. Escolher na verdade não, né? A gente vai sortear. Entrou essa. Essa já vai no E12. O E está aqui, o 12 está aqui. Mesma coisa, vou dar um corte para desenhar. Bom, pessoal, acabei desenhando aqui. Como vocês podem ver, eu acabei tendo que corrigir com liquid paper, porque eu acabei no início do desenho encostando sem querer ali na lateral e ia obstruir o acesso a esse porto. Então eu reloquei e com liquid paper eu corrigi. Bom, pessoal, então agora a terceira já está desenhada com a devida correção. Esses desenhos, esses jogos onde a gente acaba tendo que desenhar ou posicionar alguma coisa, é sempre bom ter um liquid paper para corrigir. Acho que acaba sendo o item, deveria ser incluído, assim, é lápis, borracha e liquid paper, especialmente para quem usa caneta. Sorteei um novo, lembrando que são 4, é meu último território, na minha última ilha. A gente vai colocar exatamente no J6. O J tá aqui e o 6 está aqui, tá? Ele tem a marcação. Vamos lá posicionar. Vou escolher rotacionar e posicionar qualquer pedaço dessa ilha, né? Qualquer parte do território dela naquele ponto. Vamos desenhar, eu já volto. Então, só relembrando, quando vocês forem desenhar as ilhas, evitem que elas obstruam a chegada aos portos, que pode atrapalhar muito, que senão vocês vão ter um porto a menos para tentar ganhar alguma coisa, alguma pontuação. Porque o que faz ganhar muito esse jogo é exatamente as histórias. A ideia geral do jogo seria a gente, através da navegação aqui dessas ilhas, ir ganhando histórias. E a gente vai contar elas nos portos. Cada vez que a gente conta nos portos as histórias das nossas aventuras no mar, a gente ganha uma pontuação. E ela vai sendo marcada aqui. Tanto que quando termina o jogo, ele é feito em 25 rodadas. A gente vai anotar o que a gente faz em cada turno do jogo nessa trilha. Quando chegar a 25, termina o jogo. E aí a gente contabiliza as histórias que a gente conseguiu colher e a quantidade de histórias que a gente contou nos portos.
que também acrescenta mais pontuação ainda. Então, o final das contas, esse jogo não é um jogo de morrer. Ele é um jogo de literalmente você conseguir ganhar com muitas histórias através da navegação no mar e contar essas histórias ao o maior número possível de pessoas nos portos. Isso incrementa bem a pontuação. Bom, agora continuando com o setup, pessoal, eu estou cortando um pouco o vídeo porque eu estou fazendo aqui os trabalhos que eu preciso e eu vou voltando conforme vai ter tempo. A gente já fez o setup das ilhas, tá? Agora a segunda parte é colocar os obstáculos conhecidos. A gente vai comprar 2 cartas de aventura, agora sim eu uso o deck de aventuras. Eu vou pegar 2 cartas. Vamos ver o que apareceu. 2 roxas. Apareceu exatamente 2... apareceu essa. E apareceu essa Magnetic Anomaly. É uma anomalia magnética. Tifon, se não me falha a memória, é tufão. Vou confirmar. Esse termo eu não me lembro de cabeça. Mas mesmo que não saiba, não tem problema. O que importa pra gente é o desenho. Vê se tem uma iconografia aqui como se fosse uma espiral dentro, que a gente pode inclusive desenhar no mapa. E a cor dele é roxa para significar que é alguma tempestade ou alguma coisa do gênero. Eles dá do mesmo jeito das ilhas, vocês vão notar que tem as coordenadas. Então eu vou posicionar ambas, a gente pode manipular ela aqui aonde quiser. Vamos pegar a primeira? A primeira é coluna A, linha 7. Coluna A, linha 7. Aqui não tem nada, tá? Não tem terra, então eu posso posicionar ela ali certinho. Vou posicionar, já volto. Bom, pessoal, então eu fiz a primeira, que é a 7, que aqui não teve, foi fácil. Eu posicionei ela exatamente assim. Vou deixar isso aqui do lado. Depois, conforme a gente vai fazendo a partida demonstrativa, fica mais fácil de mostrar. Vou posicionar a segunda, que é o H9. Ó, H9, ele cai exatamente aqui. Qual é a complicação? Eu até consigo desenhar. Ó. Eu vou posicionar ela de uma forma que não atrapalhe, ela não pode ir sobreposta na terra. Então aqui vai dar certinho, eu vou posicionar ela assim. Prontinho. Então a gente acabou de desenhar na coordenada H9, aqui eu consegui locar, deixei ela bem no espaço certinho, deu certo. Senão ia ter que remanejar, o que eu não poderia é cobrir algum pedaço de ilha.